O programa Letras e Mídias de hoje traz o professor João Batista Vargas para conversarmos sobre o mundo árabe e as suas implicações. محبوب قلبي محشق في عمر ربي O nosso convidado é professor do curso de Letras da UFRJ, também especializado em língua e cultura árabe, também com publicações no âmbito da MPB. Eu sou Francisco Malta, do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá, e comigo os habituais participantes do nosso programa, professor Ivo Lucchesi, professora Gilda Códice Diegues. Professor João, bem-vindo ao Letras e Mídias. E para iniciarmos então a nossa conversa, eu pergunto ao senhor, qual a importância da cultura árabe para o mundo ocidental? Antes de responder a sua pergunta, Francisco, eu quero agradecer aos meus amigos Gilda e Ivo. Ivo, nós nos formamos juntos, né, em 1974. Eu vejo com bastante atenção os programas de vocês há 4 anos, né? Esse programa já está no ar, contribuindo para a divulgação da cultura, especialmente das letras, nosso campo de trabalho. Sobre a pergunta, eu gostaria de responder que muita coisa já foi dita a respeito da influência árabe na sociedade ocidental, mas muita coisa ainda está para ser dita. Por quê? Porque o que nós temos, basicamente, é uma versão ocidental dessa influência. E só agora, a partir do século XX, agora já século passado, é que nós temos realmente a versão árabe. Muitas crônicas árabes estão sendo traduzidas, alguns pensadores árabes que estão publicando em línguas ocidentais. Isso, de fato, alarga todo esse horizonte. Agora, sobre a cultura árabe no Brasil, nós temos 3 grandes vertentes. A primeira delas se dá na época da colonização. Nós somos colonizados por ibéricos, por portugueses, e não podemos esquecer os quase 800 anos de presença política árabe na Península Ibérica. Eu digo política porque a presença árabe na Península Ibérica existe até hoje. Nós temos um outro fato que poucas pessoas conhecem, aí não a presença árabe, mas a presença muçulmana, que é um grupo de escravos islamizados que vêm para o Brasil e lideram diversas rebeliões na Bahia na virada do século XVIII para o XIX. Esses negros muçulmanos, não árabes, repito, são genericamente conhecidos como malês. Há até uma hipótese dessa denominação, malê, que ela seja oriunda da palavra muallim, que em árabe quer dizer professor, o sábio, o conhecedor. Então, o termo malê era o termo designativo dos árabes muçulmanos no Brasil, e esse termo foi criado pelos outros escravos não muçulmanos. Eles tinham uma liderança muito grande. Então, a segunda vertente. E a terceira, a presença árabe, mais propriamente
presença síria e libanesa, que acontece a partir de 1850. Dom Pedro II fez 3 viagens ao Oriente Médio, não viagens oficiais, viagens de turismo, e se pressionou com o povo árabe, esteve no Egito, na Palestina, na Síria e no Líbano, e em sua volta ele concedeu algumas vantagens para que essa imigração se processasse. O Brasil na época estava aberto, né, aos imigrantes europeus e abriu uma outra porta para os imigrantes árabes. Então nós brasileiros temos realmente uma influência árabe muito grande, né, e muitas vezes nem sabemos. Agora, olhando um pouco a cultura árabe, pelo menos aquela que acaba impregnando ou se mesclando a cultura ocidental, percebe-se nessa influência um traço muito marcante, que é da ordem da sedução. Então, gostaria de saber até que ponto o porquê a sedução se torna um dado estratégico ou mesmo da ordem da linguagem do imaginário árabe. Ô Ivo, a sua pergunta é muito pertinente. Fala-se muito, né, quando se estuda a historiografia ocidental, da invasão árabe. E eu acho que não houve invasão árabe. Em 711, quando Tariq Ibn Ziyad ele chega ao sul da Espanha, né, a cidade de Tarifa. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, o que houve foi uma sedução. Os árabes, do outro lado do estreito, seduziram os ocidentais, os visigodos na época, né, o povo que vivia na Península Ibérica. Isso nós podemos... Há várias maneiras de nós tentarmos argumentar para sustentar essa opinião. E entre elas é mesmo a força, o número de soldados árabes, né? Ou nem podemos dizer árabes, soldados muçulmanos, porque a grande maioria era berbere, era muito inferior à dos cristãos. Né? Ou você acredita no milagre de Allah, ou então você vai ver que certamente houve certas facilidades que as pessoas que chegaram, né, do outro lado do estreito, encontraram dentro da Península Ibérica. Certamente a expansão árabe e a expansão do Islão em tão pouco tempo, né, nós podemos dizer, de 622, quando o profeta Maomé ele sai de Meca e vai para Medina, a Hégira, que é o ano 0 do calendário muçulmano, até 711, menos de um século. Né? Em menos de um século, os árabes e o Islão chegam no Oriente até as fronteiras com a China, no Ocidente até a Península Ibérica. É um fato que eu creio que jamais tenha acontecido ao curso da história. E outra coisa, esse povo ele já traz uma administração pública bastante mais adiantada, bastante mais organizada, um sistema econômico também já bem mais elaborado. Isso seduziu certamente os habitantes da Península Ibérica. Então eu prefiro não falar em invasão, assim como prefiro não falar em reconquista cristã. Por que não? Porque para você reconquistar, né, mesmo que seja um coração, já que você está falando de sedução, a necessidade que esse coração já tenha sido seu. E aqueles que retomam o poder na Península Ibérica são os cristãos de Castela, não são os visigodos. Então o cristianismo era outro, as pessoas eram outras. Houve uma retomada de poder. E eu creio que, se for para responder à sua pergunta, e a primeira feita pelo Francisco, muitas pessoas imaginam, né, e essa é a versão que nós estudamos no nível médio, na escola primária, de que houve 800 anos de conflito. Isso não pode ser imaginado. Houve acordos, houve seduções, houve traições de ambos os lados, cristãos e cristãos, muçulmanos e muçulmanas. Então, por isso que eu digo, à luz de escritos árabes
que nós hoje em dia temos a oportunidade de tomar conhecimento por traduções, nós vemos que realmente essa história precisa ser recontada. Agora, é curioso, João, porque eu reconheço também essa enorme sedução que tem marcado, de certo modo, a relação da cultura ocidental com o mundo oriental, mas vejo também uma certa fobia. Quer dizer, me parece que hoje o discurso, a ótica de um certo universo colonizador cria certos estereótipos, certas marcas, assim como fanatismo, né, uma certa violência para calcar o mundo oriental. Né? Quer dizer, oscila um pouco entre fobia e sedução, não? O que acontece é que o mundo árabe islâmico, ele não se curva. Uhum. Não se curva porque tem um passado escrito, tem uma história. Uhum. Você me perguntaria, e os africanos têm também um passado, mas muito desse passado é um passado de sociedades ágrafas, enquanto a história árabe está lá, está registrada. Uhum. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar, por exemplo, a Bagdá do século IX. Né? Ninguém pode negar a casa de sabedoria que existia em Bagdá, ou a sua biblioteca. Uhum. Então, o garotinho árabe, da mesma forma que ele aprende a se defender do invasor ocidental, do colonizador ocidental, ele aprende também que existe um passado. E esse passado é um passado muito importante, né? E diga-se de passagem, quer dizer, o Ocidente não absorveu o algarismo por um ato de força. Né? Sem dúvida alguma, né? Nosso sistema decimal está aí. E uma das grandes virtudes árabe-muçulmana é que ele conseguiu unir os seus próprios conhecimentos com os conhecimentos das sociedades em contato. Né? O próprio sistema decimal e os algarismos que nós chamamos de algarismos árabes, na verdade, são indo-arábicos. Os árabes pegaram os algarismos da Índia e adaptaram à sua realidade. Isso, sem dúvida alguma, é importante. O árabe gosta de contar história. Então, eu estou aqui falando sobre os árabes, vou contar uma historiazinha interessante. Mas 1001 Noites não podem ser reveladas desse jeito, né? Precisamos de mais tempo. Mas vou contar uma das noites das 1001 Noites. Então, nós estávamos falando, Ivo, a respeito do mundo árabe não se curvar, né, ao Ocidente, porque tem uma história, tem um passado glorioso. Né? Então, vou relatar um encontro, uma reunião de professores com um par de alunos no Marrocos. Eu vivi no Marrocos durante 13 anos. E os meus filhos estudavam num colégio espanhol. Então, eu faria uma viagem de estudos à Espanha. Eu morava no norte do país. O estreito tem 14 quilômetros, então Rio-Niterói, a ponte Rio-Niterói, para que os senhores tenham uma ideia. E muito bem, a viagem seria custeada pelo governo espanhol, a não ser umas taxas que teriam que ser pagas, que era o acesso a alguns museus, a alguns prédios históricos em Espanha. Então, em determinado momento, um dos pais se rebelou. Ele disse, eu pago o transporte, eu pago a alimentação, eu pago isso tudo. Agora eu não vou pagar para o meu filho entrar no Palácio de Alhambra, que foi o avô dele que construiu. Então era uma quantia irrisória, insignificante. Mas ele fincou o pé e todos os outros pais, obviamente, comungaram com aquele pensamento. Inclusive eu, que sou brasileiro. Né? Eu achei também que não era justo pagar aquela quantia mesmo irrisória para entrar num prédio realmente construído por árvores de outro tempo. Havia um professor de história na Universidade de Tetuão, onde eu trabalhei, que ele guardava uma chave, que ele dizia que era a chave da casa da família dele, lá em Granada. Mesmo que não seja, para ele é. Quer dizer, isso está preso ao seu inconsciente, isso é fantástico. É curioso porque, de fato, né, o árabe, ele conserva muita memória, né? Ele é arquivista por excelência. Há profissionais que contam histórias, né? É verdade. Nas praças, você vê isso na Jamal Finá, em Marrakech, você vê isso em Bagdá, na Síria, enfim.
nas grandes capitais árabes, e pessoas que vivem disso. Você ouve a história e depois retribui com uma moedinha e tal. E isso nós falávamos nas Mil e Uma Noites, né, que simbolicamente, né, embora não seja a história oficial, mas, digamos, é história, né, porque é uma coletânea, né, de contos. E o que eu percebo também é que a literatura, né, no mundo árabe, excetuando assim, alguns nomes como Khalil Gibran, ou oh meu Deus, agora está me fugindo o Omar. Khayyam, exatamente, eu estou com o Rubaiyat na memória. Excetuando alguns nomes, quer dizer, a literatura do mundo árabe não atravessa fronteiras, né? A menos que sejam aquelas histórias como As Mil e Uma Noites, Aladim, a Lâmpada, né? Mas poucos nomes realmente. E a que atribui esse fato? Porque eles são grandes contadores de histórias, né? Eu creio que a dificuldade de tradução, né? Há uma grande dificuldade de tradução. Hoje em dia você já conhece muitos pensadores árabes, muitos escritores árabes, mas que escrevem em línguas ocidentais. Há também uma certa confusão. Por exemplo, o Omar Khayyam é um escritor muçulmano, mas não é árabe. Isso é bom frisar. Hoje em dia, o mundo muçulmano tem mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, enquanto o mundo árabe pouco mais de 200 milhões. Ou seja, o mundo árabe representa hoje cerca de 18% do mundo muçulmano. Isso mostra a importância do islamismo, né, como uma religião agregadora. E isso também preocupa o Ocidente. Né? Quer dizer, você tem a Indonésia, né? 800 milhões. 800 milhões, um país muçulmano, não árabe. Quer dizer, só a Indonésia dá 4 vezes a população de todo mundo árabe, mais ou menos. Né? Então, eu creio que haja, na verdade, uma dificuldade por causa da tradução, das traduções, mas hoje em dia a coisa muda. Né? A França, ela tem assim um grupo de árabes muito influente hoje em dia. Os norte-africanos, eles foram para a França para reconstruir o país depois da guerra, né? Depois da Segunda Grande Guerra. E hoje, se nós observarmos créditos em programas de televisão, matérias assinadas em grandes jornais, nós já vemos muitos nomes árabes. Então a coisa está mudando. No Brasil, o imigrante sírio-libanês faz parte do dia a dia da cultura nacional, né? Nós temos governadores de grandes estados, nós temos presidente de escola de samba, nós temos grandes pensadores como Antônio Assis, e nós temos grandes bandidos também, por que não, né? Esse eu não vou citar o nome, obviamente. Professor, aproveitando o gancho da pergunta da professora Gilda, que ela tocou no ponto da literatura, e a cultura árabe é muito pouco difundida na literatura aqui, certo? Por exemplo, nós temos o caso do Gabriel, do Jorge Amado, que tem um personagem que é o turco. E eu queria ouvir do senhor, recentemente nós tivemos um grande sucesso, que foi a novela O Clone, da Glória Pérez, que justamente focava o mundo árabe, que era um dos pontos fortes da trama. Então eu queria ouvir do senhor, como que o senhor viu essa abordagem sobre o mundo árabe, como que isso repercutiu, já que isso era tão desconhecido da grande massa, da grande população que a telenovela consegue atingir? Eu creio que a novela tenha sido um sucesso, né? Pelo menos foi o que eu li. Eu, antes da novela começar, fui convidado pelo pessoal da produção, fiz uma palestra com alguns atores, para alguns atores, e lamentei só de não ter na plateia a Vera Fischer. A minha grande esperança de ter no meu currículo, né, ter sido professor da Vera Fischer, ainda ficou para uma outra vez. Ela não fazia parte do grupo árabe, né, da família árabe. Mas foi tratada com seriedade, obviamente, uma novela. Nós não podemos esperar que não haja o elemento de ficção, certamente. Agora, eu tenho também as minhas dúvidas a respeito dessa importância do mundo árabe. Como o Ivo falou, entra muito, talvez, por sedução, e eu fui seduzido pela literatura, pela cultura árabe, narrada por um brasileiro, pelo professor Malbataan. Eu fui aluno da Faculdade de Letras e me orgulho de ter sido o
primeiro da primeira turma licenciada em árabe pela UFRJ, éramos dois, eu era 50% da turma, o Ivo sabe disso, e eu entrei para o curso de árabe pelos contos do Malbatan. Malbatan, talvez você desconheça, era um professor de matemática do Colégio Pedro II, que escrevia contos ambientados no mundo árabe, e nunca esteve no mundo árabe. É até uma dívida que nunca foi paga, né, por nenhum consulado árabe, nenhuma embaixada árabe, oferecer uma viagem a Malbatan a um país árabe. Né? Tudo aquilo fruto da imaginação e de leituras. Esse detalhe eu não tinha, não. Eu não sabia que ele jamais eu soube pela viúva. havia estado. Eu soube pela viúva. Eu não o conheci pessoalmente, mas depois estive com a viúva, ela me disse que jamais ele tinha ido ao mundo árabe. E eram fantásticas as histórias de Malbatan. Fantástico. Porque ele trabalhava matemática e envolvia... Havia sofismas matemáticos. Né? Eu gostava muito de matemática, de aritmética e de letras, de histórias. Né? Então, sem dúvida alguma, essas histórias do homem que calculava foram muito importantes na minha formação e na escolha da minha carreira. E no caso, João, como então, sabedor, até por experiência de sua realidade vivencial, anos a fio, em contato direto com a cultura árabe, como você vê hoje essa outra atmosfera criada, claro, tem por grupos de força, por interesses dos mais variados, mas enfim, uma atmosfera que mediaticamente põe o mundo árabe sob a mira de uma violência que no fundo não é de sua própria identidade, né? Quer dizer, como ler essa inversão? Essa questão certamente é uma questão econômica, antes de tudo, todos sabem disso, né? E nós temos que observar duas coisas bastante diferentes. A cultura árabe, o povo árabe e os dirigentes árabes, que não corresponde, obviamente, à grandeza da sua história, à grandeza desse povo. Então, nós notamos, né, nesse quadro de dirigentes árabes, pessoas que realmente não têm o seu lugar com legitimidade, né, não foram eleitos, muitos são militares, outros reis impostos pelo Ocidente, né, quando fizeram a partilha do mundo árabe. Existe um grande ato, então, entre as populações árabes e os dirigentes árabes. Agora, obviamente, não somos nós ocidentais que vamos impor o que nós chamamos de democracia, se é que ela existe. Né? Eu acho que eles vão encontrar caminhos. Afinal de contas, o grande momento da civilização árabe, tanto no Oriente, em Bagdá, no século IX, como em Córdoba, na Espanha, o regime era um califado. Então, certamente, o califado atendia, naquela época, às exigências daquele povo. E levou os árabes a marcarem em letras de ouro o seu passado na história. Uma coisa não pode ser negada, né? Porque a história fala por ela própria. Não há registro de o mundo árabe ter se apropriado, né, ou haver saqueado qualquer região do Ocidente. Entretanto, não é essa a prática do Ocidente quando... se nós formos a Espanha, né, ao mundo árabe. Mesmo, Espanha, Portugal, a gente vê isso, né? Nenhuma igreja virou mesquita. Agora, quando os árabes foram afastados do poder, as mesquitas viraram igrejas. Como nós temos hoje a ex-mesquita de Córdoba, naquele monumento belíssimo, que hoje é uma catedral, e uma catedral feia, porque está totalmente deslocado dentro da arquitetura. Dentro dessa lógica, a face da violência... Há uma passagem muito interessante, né, na história do Islão. O segundo califa, entre os califas sábios, depois de Maomé, 4 califas assumiram o poder. E o segundo, Omar, ele, ao chegar em Jerusalém, foi convidado pelo governador de Jerusalém para fazer uma das 5 orações. Como sabem, os muçulmanos devem fazer 5 orações diárias. E onde
ele foi convidado para fazer essa oração na igreja de Santo Sepulcro. Ele rejeitou e disse: não vou rezar aqui, porque futuramente vou erguer aqui uma mesquita, e dizendo, isso será uma mesquita porque o califa Omar rezou aqui. Isso é um templo cristão. E preferiu rezar os metros adiante, onde hoje ergue-se a segunda mesquita em importância para os muçulmanos, que é a mesquita de Omar, na Palestina. Então reparem, né, essa visão fantástica, né? E o próprio Alcorão, ele vê-se com bastante benevolência, não só os cristãos, como também os judeus, né? O livro sagrado muçulmano reconhece a importância dessas duas grandes religiões monoteístas. Eu queria retomar um pouco a questão da literatura, porque nós sabemos, né, mais ou menos conhecido, o fato de ter havido uma influência da cultura árabe na literatura ocidental, por exemplo, a lírica trovadoresca, Don Quixote, né, de Cervantes, até o próprio Shakespeare, né, com Otelo, que é o Moro de Veneza, né, um pouco também Boccaccio. Mas e o oposto se dá, quer dizer, há alguma influência sobre a cultura árabe da nossa literatura ocidental? Sem dúvida alguma, Gilda. Foi muito oportuna a sua pergunta. Os árabes certamente importaram dos ocidentais alguns gêneros, como o teatro, né? Nós temos o teatro, o romance, né? A novela. Se nós temos hoje Najib Mahfouz, o egípcio que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Escrevendo novelas tão bonitas, certamente é uma influência ocidental dentro da literatura árabe. Mas o mais curioso é a importância do modernismo brasileiro na poesia árabe moderna. Sim. Um jornalista argelino radicado em Paris, Sleiman Zigdur, ele fez um trabalho falando sobre esse assunto. Vieram muitos árabes para o Brasil no início do século XX, intelectuais perseguidos pelos turcos, né, que na época dominavam a região. Então, chegando ao Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, eles travaram contato, né, com os modernistas brasileiros. Então começaram a produzir poesia escrita em árabe, mas segundo os cânones modernistas, segundo a temática modernista, com uma linguagem diferente da linguagem da poesia árabe tradicional. O que acontecia? Essa poesia árabe produzida no Brasil, ela entrava clandestinamente nas principais capitais árabes, Beirute, Damasco, Cairo, e essa literatura passou a ser consumida e copiada por poetas árabes. Começaram a escrever seguindo essa nova forma, esse novo formato, né? Árabe brasileiro, eu diria assim. Então isso é muito interessante, né? E hoje em dia, essa escola, né, da poesia árabe, da imigração, é estudada nas faculdades de letras do mundo árabe. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, na década de 20 do século passado, no Brasil havia maior número de publicações em árabe do que todo o mundo árabe. Por quê? O mundo árabe estava nas mãos das potências ocidentais, né? A Inglaterra, França, Espanha, Itália, e as publicações eram nas línguas dos dominadores. E então, no Brasil, Rio, São Paulo, no Rio e São Paulo havia mais de 20 publicações regulares, jornais e revistas. E há muitos trabalhos acadêmicos que são feitos no mundo árabe, nas universidades árabes, que têm como base essa literatura produzida no Brasil. O Monsenhor Alfonso Najib Sabar, meu professor, autor do primeiro dicionário árabe-português-árabe, agora está saindo uma nova edição pela Livraria do Líbano, uma edição aumentada, quase 70 mil vocábulos, está saindo agora, essa semana, creio. Ele defendeu uma tese na UFRJ, estudando o meio ambiente na literatura árabe produzida no Brasil. Há uma fase, né, a primeira fase da imigração, que os árabes relatam em suas poesias uma
temática saudosista, uma temática de melancolia, relacionando a sua vida no Brasil com aquela vida que deixara em Damasco, em Beirute ou em cidades menores, né, desses dois países. Depois de um certo momento, começam a falar sobre o Rei Momo, as cataratas do Iguaçu, o rio Amazonas. Então isso mostra a integração desse povo, né, às coisas brasileiras. Enquanto outras colônias, elas têm os seus clubes, né, fechados, nós não. Nós temos o Monte Líbano, aqui no Rio de Janeiro, o Sírio-Libanês, que até bem pouco tempo sediavam os carnavais oficiais, os bailes de carnaval oficiais da cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos na diretoria dos grandes clubes de massa, né, como o Flamengo, desculpe a palavra, sou vascaíno, o Corinthians, Santos, né? Nós temos dirigentes de escolas de samba. Quero mostrar com isso o quê? A adaptação, né, a integração do imigrante árabe à cultura brasileira. Isso pode ser até estudado, não apenas sob o ponto de vista dessa interação mesmo, que é própria do árabe. Eu vivi em dois países árabes, Marrocos e Síria, e percebi esse calor humano, esse carinho, né, que eles têm com o estrangeiro. Quando eu cheguei lá, tive todas as facilidades, tanto na Síria quanto no Marrocos. Como professor, né, vocês sabem que nós não somos assim um diplomata que vá cercado de atenções, ou pelo menos com maiores atenções. E é bom deixar claro que você não tem nenhuma ascendência árabe, né? Não, por acaso eu tenho um descendente árabe. Descendente, eu tenho um filho gerado em Damasco. Ele é meio brasileiro e meio sírio. Ele leva um nome árabe, Omar Tariq. Esse nome foi sugerido por uns amigos meus, de ouvir histórias, de contar histórias no final da noite. Mas então eu creio que também o comércio, né? Essa foi a atividade inicial dos árabes aqui, comércio mascate, isso possibilitou a integração. Quer dizer, era importante e era super necessário, né, que eles tivessem essas relações. Daí eu creio o imigrante árabe ter realmente conseguido, mais do que outro, se unir à sociedade brasileira, né? Há muitos casamentos de árabes com não árabes, isso é uma coisa mais do que normal, né? Enquanto, repito, outras colônias já são mais resistentes. Acho importante esse comentário que você acabou de fazer, até porque ele retoma a conversa inicial no primeiro bloco, dando conta de quê? De que, no fundo, não existe a expressão que se procura hoje propagar, choque de culturas. Não, cultura não produz conflito. Eu acho que a choque de interesses, né? A choque de interesse econômico. O choque vem de onde? Vem da política e da economia. Sem dúvida alguma. Business, né? Isso vale para a cultura árabe, cultura judaica, cultura cristã ou ocidental, enfim. Quer dizer, aos senhores que organizam os conflitos, né? E esses acabam contaminando a vida cotidiana por conta das vitimações, mas que são engendradas num plano... Então nós não podemos jamais falar nisso, né? Talvez você esteja se referindo mais precisamente a esses recentes conflitos, né? Políticos e tal, e quando nós vemos que grande parte dos dirigentes árabes apoiou a iniciativa ocidental, né? Agora eu posso afirmar que o povo árabe não apoiou, né? Eu estava no Marrocos durante a Guerra de 91 e todas as manifestações populares eram contrárias à atitude ocidental, né, naquela ocasião. Embora nós tivéssemos certos pronunciamentos favoráveis à ação dos chamados aliados, né, daquela feita, mas a imprensa árabe mesmo revelava manifestações em todas as grandes cidades, não só do norte da África, como do Oriente Médio. Como também boa parte dos cidadãos ocidentais
se revelava, como se revelou agora recentemente, contrária, né, a esses atos que escapam da vontade do ser indivíduo que está aí no seu cotidiano. O Brasil perdeu muito com essa guerra lá no Iraque, tanto em 91, né, nós tínhamos assim grandes interesses no Iraque. Eu por acaso, principalmente na Constituição Civil. Por acaso em 79, julho de 79, eu estava em Bagdá, quando Saddam Hussein assumiu o poder. O Bakr era o presidente da República, renunciou, e ele, Saddam, era o vice-presidente e assumiu. E eu tive a oportunidade de constatar a presença de muitas firmas brasileiras, entre elas a Mendes Júnior, né? Que na época fazia uma estrada de ferro ligando Bagdá às fronteiras com a Síria. Havia até uma escola de Belo Horizonte para os funcionários da Mendes Júnior, o sistema escolar brasileiro. Então o Brasil realmente perdeu muito. Perdeu também porque o Iraque não pôde pagar depois as dívidas que havia contraído, né? E certamente essa parceria era muito importante, não só entre o Brasil e o Iraque, como o Brasil e toda a região do Oriente Médio. Mas eu acho que, aproveitando um pouco essa questão, quer dizer, houve um outro tipo de destruição nessa guerra, que foi a destruição quase que de uma boa parcela da cultura, né? Porque museus saqueados, né? Sítios históricos destruídos, o Código de Hammurabi me parece que desapareceu, e eu vi pouca ênfase, né, da própria mídia nessa questão, e também uma participação um pouco tímida dos intelectuais, porque me parece que isso é um tema meio marginal, meio proscrito, não se fala, né? Então, como é que tu vês esse trabalho, entende, inclusive desconhecimento, né, dessa questão cultural que é tão importante? A região de Bagdá, né, a região do atual território do Iraque, é uma região riquíssima, né, em relíquias históricas. As grandes civilizações passaram por ali, todos sabem agora, durante a guerra, e água, né? Durante a guerra isso foi focalizado. Eu tenho a impressão de que nós não temos assim ainda o balanço, né, do que se perdeu. E será que agora, certamente houve conivência das forças de ocupação, né? Porque sim, bastaria um tiro de fuzil para o alto para que os saqueadores eles se afastassem. E quem sabe até peça, quem sabe hoje em dia já alguma peça do museu frequentando algum salão. Já apareceu. Em leilão dos Estados Unidos. Eu creio que o tempo conseguirá esclarecer com maiores detalhes todos esses acontecimentos. Professor, eu quero retomar uma pergunta que eu fiz no segundo bloco a respeito da novela O Clone, que era uma das figuras femininas, que era a personagem Jade. E também ligando a pergunta que o professor Ivo tocou no primeiro bloco, que é essa questão da sedução. Na novela, a personagem representava essa mulher do mundo árabe e, na verdade, ela era uma mulher muito transgressora, que ela estava rompendo ali alguns códigos. Então, eu queria saber do senhor, como que o senhor viu essa questão da abordagem do feminino na novela, ao ser passada para o grande público? Ou mesmo o lugar do feminino na cultura árabe. Exato. Eu costumo dizer que as pessoas ficam curiosas, né, que o Maomé ele foi o primeiro feminista do mundo. Na época, na sociedade árabe pré-islâmica, um homem podia ter quantas mulheres quisesse. Maomé limitou o número a 4 mulheres. Quer dizer, o muçulmano ele só pode ter 4 esposas legítimas. Quer dizer, certamente foi feminista, deu direitos às mulheres, né? Agora, a mulher sedutora, ela está presente dentro da cultura árabe, com certeza, né? A Jade não é a primeira. Nós temos Sherazade nas Mil e Uma Noites, né? Que consegue, não somente com as suas histórias, convencer o rei a mudar o seu procedimento de matar toda virgem que desposava a cada noite, né? Então nós temos figuras muito importantes dentro não só da literatura, como também dentro da história árabe. Nós temos Zenóbia, a rainha de Palmira, né? Que para que Roma
mostrasse aos seus que tinha submetido essa rainha, teve que levá-la acorrentada e descalça para desfilar pelas ruas da cidade. Então, a presença da mulher dentro, não só da literatura, quanto da história, é muito importante. Quer dizer, o Ocidente, realmente, ele não tem uma ideia clara da importância da mulher. E, hoje em dia, dentro da sociedade árabe moderna, nós vemos mulheres ministras, né? Nós vemos mulheres ocupando cargos importantes dentro da administração pública de um modo geral. Quer dizer, eu creio que seja mais uma visão estereotipada, né, por parte do Ocidente. E... acho corretíssimo. Eu só aventuraria fazer uma pontuação meio crítica quanto a reconhecer em Maomé eu sei que você fala num tom meio jocoso, o primeiro grande feminista, né? Porque, na verdade, ele não concedeu à mulher o direito de 4 homens, né? Não, mas e acho que ele foi machista na medida em que preservou o 5º dia para descanso, com medo de haver falhas sucessivas. Will, há um porquê. É muito importante, dentro da sociedade árabe muçulmana, a família. Né? E, principalmente, a paternidade. Quer dizer, o sujeito ele pode ter 4 mulheres, mas ele vai ter, obviamente, que arcar, né, com o princípio de paternidade no sentido lato, perante aquelas 4 famílias. Né? E, obviamente, naquele tempo não havia os recursos que há hoje. Né? Um homem com 4 mulheres, ele será o pai dos filhos que nascerem daquelas 4 mulheres. Uma mulher com 4 homens, naquela época não havia teste de DNA. Quer dizer, qual seria o pai daquela criança? Então, eu estou defendendo o profeta. Até porque no mundo ocidental não estamos muito longe dessas realidades, né, de um homem com 4 mulheres, só que não ao mesmo tempo. Vai se separando, casando, separando. Quando eu estive vivendo em Damasco, nos anos de 78, 79, não sei como a coisa funciona agora, se uma criança fosse encontrada em idade escolar, na rua, pedindo esmola, imediatamente o pai era preso. O pai era preso. Mas o governo oferecia a escola. O pai era preso. Quer dizer, essa responsabilidade é muito grande dentro da sociedade árabe. Quer dizer, não é fácil você ter 4 mulheres cumprindo, isso no mundo muçulmano, né, se cumprir realmente o que reza dentro do Alcorão. Né? Você tem que ser justo com as 4 mulheres, né? Até o lado sentimental. Você tem que gostar das 4 mulheres da mesma forma. Isso é difícil. E até ia te perguntar um pouco também sobre o Islã, né, o islamismo, a tua leitura sobre, né, a questão religiosa, que é um pano de fundo, inclusive, dos conflitos. Né? Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Agora, certamente, por força dos meus estudos árabes, eu tenho que estudar o Islã. Né? E, certamente, eu vejo a importância do Islã no que tange a integração do mundo árabe, não só do mundo árabe, mas todo o mundo islâmico. Então, nós vemos o Islã, Marx dizia, né, que a religião ópio do povo, provavelmente amparado nas religiões que nós conhecemos, ocidentais. Mas nós vemos muita importância do islamismo dentro desse quadro revolucionário, dentro desse quadro de resistência. Né? Eu citei aqui em um dos blocos do programa a presença dos negros muçulmanos no Brasil. Eles lideraram diversas revoltas. Quer dizer, não foram como os demais, né, que viviam naquela época, que se sujeitaram. Obviamente, não podemos esquecer também dos quilombos, diversos quilombos. Né? Mas por quê? Porque eles já tinham aquela ideia de independência, de liberdade. Porque dentro do Islã, o muçulmano, no momento em que se torna muçulmano, ele não pode ser escravo de povo algum. Isso daí talvez contribua também para essa resistência, né, contra as diversas tentativas do Ocidente. Né? Isso que aconteceu agora no Iraque é mais uma página desse grande compêndio da história. E os muçulmanos sabem disso. Né?
e não será a última. Mas isso está lá no Alcorão. O muçulmano não deve escravizar um outro muçulmano e nem se curvar diante de qualquer outro credo. Os muçulmanos são muito rigorosos com as sociedades politeístas, mas vê com bastante simpatia tanto judeus como cristãos que acreditam em um só Deus. Na época eram as duas religiões, né? Foi o que Maomé verdadeiramente combateu, né? Foi o politeísmo, né? Sem dúvida alguma. Muda toda a afeição. Aquela sociedade árabe de então, composta de mais ou menos 360 tribos, né? Que tinham uma pedra que hoje é a Kaaba, a pedra de veneração, o altar, né, diria assim, mal comparando, do mundo muçulmano. Ali eram depositadas representações das diversas divindades. Divindades essas de diversas naturezas. Divindades litolátricas, pedaços de madeira, enfim. E interessante também que as poesias pré-islâmicas premiadas em concursos, elas eram escritas em letras douradas e penduradas nesse panteão. Então nós notamos a importância da poesia para essa sociedade árabe pré-islâmica. Enquanto os gregos premiavam a força física nos Jogos Olímpicos, reproduzidos hoje, até hoje, né? Os árabes prestigiavam o intelecto. As poesias premiadas eram colocadas sobre a Kaaba, lado a lado com a representação das divindades. Isso pode deixar claro, né, a importância que esses árabes davam à sua poesia. Agora mesmo nós temos um aluno, o mestre hoje, mas foi ex-aluno da Faculdade de Letras, não foi aluno de árabe, foi aluno de literatura, Alberto Mussa, de origem árabe, que está traduzindo essas poesias pré-islâmicas. De uma capacidade muito grande, esse rapaz, de uma tenacidade, e está fazendo a tradução agora das al-mu'allaqat, que em árabe quer dizer as penduradas. São essas poesias pré-islâmicas. Eu creio que será uma contribuição fantástica, porque não existe ainda para o português essa tradução. Professor, e me ocorreu uma curiosidade como aluno do curso de letras aqui e para outros colegas e telespectadores, onde se estuda árabe aqui no Brasil? No Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O curso existe desde 1969, foi criado pelo professor Monsenhor Alfonso Najib Sabah. Em São Paulo o curso é mais antigo, é da década de 40. Então essas duas universidades públicas ensinam língua, literatura e cultura árabes. Há alguns cursos de clubes, mas cursos que nem sempre têm uma longa duração. Aqui há um curso no Clube Monte Líbano agora, ministrado por uma mestranda da Faculdade de Letras, minha ex-aluna, a Bianca. E em São Paulo, com certeza, há outros cursos. Mas cursos oficiais, né? A nível de graduação, nós temos 2. Dentro do mundo lusófono, eu creio que só esses 2. Porque em São Paulo, em Portugal, há o curso de árabe como uma matéria assim, não é bem um curso de árabe, é uma matéria eletiva que serve de instrumento para os alunos de história, que querem ler as crônicas árabes que falam sobre Portugal. Mas a nível de licenciatura, de graduação, Rio e São Paulo. O FRJ e USP. É uma pena, né? Porque nós temos muita influência da língua árabe na língua portuguesa, né? Embora ela tenha se mantido basicamente romana, digamos, né? Mas há um sem número de palavras que vêm do árabe. Eu tive a honra e o prazer de colaborar na última edição do Aurélio. E nós temos mais ou menos 3.500 palavras registradas no Aurélio 2001, século XXI, desculpa. Aurélio, século XXI. Cerca de 3.500 palavras. E o mais interessante é que muitas palavras, elas deram cria em português. Né? Então, há muitas palavras compostas, derivadas. Isso é de suma importância. Não é aquela palavra que entra no vocabulário e fica, que foi registrada por um escritor do século XVI e nunca mais. Não. Né? As palavras árabes estão no nosso dia a dia. É o açúcar que você adoça o café. Né? É o azeite que serve para temperar a alface. O álcool, né? Quer dizer,
Isso é de suma importância, a gente notar essas palavras vivas no nosso dia a dia. Até o papel almaço que o aluno não utiliza. Ou a almofada em que você repousa. Sem dúvida. Bom, professor, nosso programa chega ao fim. O Letras e Mídias agradece o senhor imensamente pela sua presença, ao professor Ivo Lucchesi, professora Gilda Costes Jegues, a você pela sua audiência e aguardando a todos para o nosso próximo encontro. Até lá! في حمامة